a gente só tem dois problemas, né? A gente é xenofóbico, né? Então, nós matamos uns aos outros. E a gente aprendeu a destruir o meio ambiente ao nosso favor. E a nossa sociedade se construiu em cima disso. Só que a gente chegou no limite agora, né? A Terra está no limite. E isso, como a gente vive agora, não dá mais para continuar. E aí existe esse questionamento de uma virada de chave para que a gente... Mas do que você tá falando? Que tipo de consumo a gente faz que tá destruindo a gente? Cara, desmatamento, por exemplo, né? Por exemplo, o pior problema, 8 bilhões de pessoas. Né? Tem gente pra caramba no planeta. Essas pessoas consomem recursos. Esses recursos vêm da Terra. Eles são limitados. Então, quando no planeta vivia, sei lá, 1 milhão de seres humanos, a impressão que a gente tinha é que isso era inesgotável. Todos os recursos. Para fazer isso aqui, você precisa de minerais, então... Cara, foi feito desmatamento, né? Foi feito mineração para fabricar isso, para fabricar câmera, enfim. Tudo aqui veio de alguma fonte natural, né? Com certeza. Isso causou desmatamento. Essas florestas estão acabando. E um mundo sem florestas é um mundo diferente do que a gente sempre viveu. Nós evoluímos lá na savana, né, na África. Todo o nosso cérebro, ele evoluiu dentro da natureza. Nós não fomos feitos para viver em cidade. A cidade é um relapso aí que aconteceu na humanidade, que a gente fez agricultura, foi se juntando. Opa, vivemos todos juntos. Tanto que vocês ficam gripados toda hora aqui em São Paulo. Porque vivem aglomerados, né? Vocês, quando vocês têm um feriado, nenhum de vocês fica aqui. Vocês saem igual uns loucos, pegam 9 horas de trânsito para pegar uma praia poluída ali só para ter um pouco de natureza. Por quê? Porque o nosso cérebro foi moldado para viver na natureza. E a nossa sociedade, nos últimos 200 anos, cresceu em cima da queima de combustíveis fósseis. Né? Que a gente descobriu, cara, a gente não era nada até 200 anos atrás. Era medieval, negócio, cagava na casa, do lado, não tinha cinema, enfim, era o caos. Quando a gente descobre como produzir energia através de combustíveis fósseis, cara, aí a nossa sociedade, pum! E nós estamos, nesse momento, no auge da sociedade humana. Todo dia a gente tá no auge, né? Cada dia que a gente vive, a gente tá no auge. Nenhum ser humano, em toda a história da humanidade, esteve num momento tão pleno como nós estamos agora. Obviamente, tá cheio de problemas, o cara tá ferrado lá em casa, pô, tá sem grana, mentira. Mas, cara, não tinha anestesia um tempo atrás, não tinha antibiótico. Você cortava seu braço, você morria. Pegava lá uma infecção, morria. Ficava gripado, morria. A expectativa de vida do ser humano era de 30 anos. 35? Quanto que você tem? 38. 30, já tinha morrido. Já tinha ido pro espaço. E isso foi um grande problema na história da humanidade, porque como a gente morria muito cedo, porque não tinha nada, tinha predador, cara. Imagina você sair na rua, tem leão te comendo, sabe? O leão quer te pegar, tem um monte de bicho querendo... E a gente é fraco, né? Perto dos outros animais. A gente apanha pra todo mundo. Sim. No humano ali... Até um canguru te mete a porrada. Mete, tranquilo, assim. Chimpanzé, gorila, os outros primatas batem na gente. Tem força, né? Então a gente foi criando em cima dos combustíveis fósseis uma super sociedade, só que a gente chegou agora no final. Tipo, no final desse ciclo, tipo, gente, tá, legal, foi legal, melhoramos pra caramba, mas agora não dá mais pra continuar assim. Precisamos de uma fonte nova de energia. Que é a sustentabilidade que a galera fala, do crescimento sustentável. E, cara, isso não tem nada a ver com pegar garrafa PET e reciclar e botar lá aquela... Enfim, energia solar, por exemplo, energia solar é importante, né? É uma nova energia, mas ela também tem impacto, através da mineração. Você faz mineração para produzir painel solar. Então, às vezes, o cara paga sapo de eco lá, mas aquilo também tem impacto. O que a gente tem que ver agora é como é que a gente consegue viver com 8 bilhões de pessoas sem acabar com o resto dos recursos que ainda tem aí. Não é nem de futuras gerações. Será que dá, Paulo? Será que, na tua opinião, dá, cara? Cara, deixa eu até tomar um gole. Porque eu vou te falar, a sensação que eu tenho, irmão, é que... Vamos lá. Você falou da energia solar, que aí tem que minerar pra fazer os painéis, não sei o quê. Energia eólica, por exemplo. Você tem que fazer a porra do ventiladorzão lá, não sei o quê. E se botar no meio do mar, pegar ave migratória, enfim, tem impacto. Tudo tem impacto. Tudo tem impacto, exatamente. Tudo tem impacto. A gente tem que adotar sistemas que tenham menos impacto. Basicamente é isso. O pior sistema, na tua opinião, é queima de combustível fóssil. Total. Mas não dá pra abandonar agora. Por exemplo, eu participo da COP, da Conferência do Clima. A última que eu fui foi em Glasgow, na Escócia. Cara, tu sai de lá meio tipo, não vai dar certo. Porque... Caralho, essa foi a tua sensação? A sensação é essa. Só tem político, né? A questão, por exemplo, mudanças climáticas, né?
É uma questão política. Precisa de políticos para fazerem as mudanças. Não tem. Às vezes o cara fala, eu não como carne. Pô, legal. Mas não é isso que vai salvar o mundo. Não é os peidos da vaca que tá destruindo o mundo? Não, tipo, eu não uso canudo de plástico. Pô, bacana, legal. Mas isso aí não vai salvar o planeta Terra. Se você se sente bem como indivíduo, e eu acho que tem que fazer, reciclagem, tudo é importante. Mas essas mudanças radicais de comportamento social, isso vem de cima. Isso vem da política. Por isso que eu sempre falo, pô, vai votar, né? Eu sei que você gosta de votar, mas... Adoro votar. Mas minha prioridade número 1 é votar. Você pega um político que tenha pelo menos a pauta ambiental. Porque o que acontece? Vamos lá. Cara, aí a gente tá fudido, Paulão. Não, é isso. É isso que eu quero dizer. Nós estamos fudidos. Aí fudeu, irmão. Exato, nós estamos fudidos, cara. Porque todos esses caras que falam de... Tá bom, deve ter uma exceção aqui e ali. Eu até acredito que tenha mesmo. Mas, porra, a maioria dos caras ele vai falar o que você quiser ouvir pra conseguir o que ele quer, que é votar nele. Então, porra, eu tenho uma preguiça desses caras. Tu sabe qual é o problema? O problema é o seguinte. Se a gente for fazer as medidas sustentáveis que a gente precisa fazer, primeiro, quem cagou o clima do planeta? Estados Unidos e União Europeia. Foram eles que usaram muito carvão, né, e jogaram mais gás carbônico, jogam metano, enfim, na atmosfera, e a temperatura do planeta aumentou, a temperatura média. Uma temperatura média mais alta causa uma série de mudanças climáticas. Tivemos a chuva aqui em São Sebastião, agora em fevereiro, a maior chuva já registrada no Brasil. Caramba, de onde fiquei isso? Cara, mudanças climáticas, tá? O que acontece? A Índia, por exemplo, que é um país pobre, ela também quer crescer. Ela também quer que a sua população tenha prosperidade, ela também quer que as pessoas vivam bem. E tem o que lá? Tem uns 2 bilhões de gente lá? Tem gente pra caramba, por aí. E aí ela também quer queimar combustível fóssil. Aí os Estados Unidos e a Europa chegam e falam assim, não, we are the world, né? Imagine the beautiful green world. Aí é foda, né? Aí os caras falam, pô, mas você queimou, você usou a queima de combustível fóssil pra crescer economicamente, agora que eu quero, eu não posso? Beleza, então me paga. E aí os caras falam, não é bem assim. E aí começa esse jogo político que não acaba nunca. E, cara... E foi isso, e era mais ou menos isso que estava sendo debatido na COP? É essa a sensação, porque eles não chegam em acordo nenhum. E tem um outro problema, e aí pra chegar na tua resposta, que você perguntou, pô, tem solução ou não tem solução? E aí eu vou te dizer o que vai acontecer. Tem uma outra questão, que é o crescimento econômico. Se eu adotar medidas mais sustentáveis, pode acontecer do crescimento econômico ser menor. E, obviamente, que isso vai afetar o quê? As classes menos favorecidas. Claro. Classe D, classe C, a classe média. Vamos pegar Brasil, por exemplo. E aí você vem com o papo que você vai mudar o mundo e que você quer um mundo mais verde no futuro, para as futuras gerações. O cara não tá nem aí. O cara foda, ele quer comer, ele quer andar de carro. Exatamente. Então, como é que você... E outra, o cara precisa de crescimento para se eleger também. Se ele não gerar crescimento econômico, não gerar emprego, em 4 anos ele não consegue voltar e se reeleger. E aí ele começa a adotar, tipo... Quer ver? Vou dar um exemplo... bem bacana que tá acontecendo no Brasil agora. Exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Tipo, cara, isso é um absurdo. Eu já tive lá no Oiapoque, já andei de 13 horas de... Por que isso é um absurdo? Cara, pô, vamos lá. Então, vamos... Mais um gole? Por mim, fica à vontade. Porque assim, o Brasil realmente agora, ele extrai menos petróleo. Então, óbvio que a gente quer petróleo. Quer ver? Vou até emendar um outro absurdo. No Alasca também, o Biden... também quer explorar petróleo lá no Alasca, né? Que é um lugar que está sofrendo com as mudanças climáticas, derretimento do gelo, enfim. Então, o que acontece? Eu tive lá, lá no Oiapoque, né? Que é na foz do rio Oiapoque. Eu tive lá, isso já é uma discussão desde 2017, da exploração de petróleo lá. E o que acontece é que ali, você tem uma biodiversidade absurda naquela região. É um local de muita correnteza, então é favorável a acidentes, para vazamento. E é a foz do rio Amazonas. Ali sai muito nutriente que vai abastecer, inclusive, o Caribe. É tão grande ali a quantidade de sedimentos e nutrientes que chegam ali na foz, que isso realmente vai afetar toda a biodiversidade. Aí eu fui lá no Amapá. Vai gerar desenvolvimento lá no estado. Coisa nenhuma. Falar com a população lá, os pescadores, o caramba, ninguém quer isso lá. Mas, então se a gente pegar nesse ponto de vista... não vamos fazer, até porque o Brasil hoje tem grande chance de ser o número 1 em sustentabilidade. Nossa energia limpa é hidrelétrica.
É uma baita energia. Tudo bem, ela impacta. É o que eu falei, tudo gera impacto. Mas o que gera menos? Então, em relação... A gente não queima carvão quase. A gente tem termoelétrica, mas não queima muito carvão. Europa queima. A gente queima carvão quando a gente não consegue suprir com a hidrelétrica. Exatamente. Agora, tem países na Europa, por exemplo, que queimam... É a principal fonte, né? A própria Alemanha agora tá queimando carvão pra caramba lá com essa guerra e tal, enfim. Sem gás. Que caga a regra lá de vamos ser verdes, né? E aí tá agora queimando lá, enfim... Por quê? Porque precisa manter a população viva e com emprego e gerando riqueza. Então, se você pensar por esse lado, da riqueza, do crescimento econômico, beleza, vamos botar petróleo lá. Mas para quanto tempo é esse petróleo? Qual é o impacto que ele vai gerar? Porque, assim, ó, uma coisa que acontece, o Brasil tem a Amazônia, tanto que agora vai ter a COP em 2025 em Belém. E isso é muito bom. O Pará, que é o estado com a maior quantidade de desmatamento no Brasil, né? Vai ser lá. Daqui 25, né? Daqui 2 anos, a COP vai ser em Belém, no estado que mais desmata no Brasil.